Isaías, capítulo 43. O Senhor promete salvar o seu povo. Mas agora, povo de Israel, o Senhor Deus que o criou diz: não tenha medo, pois eu o salvarei. Eu o chamei pelo seu nome e você é meu. Quando você atravessar águas profundas, eu estarei ao seu lado e você não se afogará. Quando passar pelo meio do fogo, as chamas não o queimarão. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo Deus de Israel, o seu Salvador. Dei como pagamento o Egito, a Etiópia e Seba, a fim de que você fosse meu. Para libertar você, entrego nações inteiras como o preço do resgate, pois para mim você vale muito. Você é o povo que eu amo, um povo que merece muita honra. Não tenha medo, pois eu estou com você. Do leste e do oeste levarei o meu povo de volta para o seu país. Ordenarei ao norte que os deixe sair e direi ao sul que não os segure. Dos lugares mais distantes do mundo, deixem que os meus filhos e as minhas filhas voltem para casa. Todos eles são o meu próprio povo. Eu os criei e lhes dei vida, a fim de que mostrem a minha grandeza. O Senhor, o único Deus. O Senhor Deus diz: tragam o meu povo para ser julgado. Eles têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem. Reúnam-se no tribunal todas as nações, ajuntem-se todos os povos. Por acaso um dos seus deuses anunciou o que ia acontecer? Algum deles disse o que está acontecendo agora? Que eles tragam as suas testemunhas e provem que estão certos, a fim de que todos digam: é verdade mesmo. O Senhor diz: povo de Israel, você é a minha testemunha, você é o servo que eu escolhi, para que me conheça e creia em mim, e entenda que eu sou o único Deus. Antes de mim não houve nenhum outro Deus, e nunca haverá outro depois. Só eu, sou o Senhor. Somente eu posso salvar vocês. Fui eu quem prometeu salvá-los e, de fato, foi isso que fiz. E vocês são testemunhas de que não foi outro Deus que fez isso. Eu sou Deus e sempre serei. Ninguém pode escapar do meu poder e ninguém pode desfazer o que eu faço. A derrota da Babilônia. O Senhor, o Santo Deus de Israel, o Deus que salva, diz ao seu povo: por causa do meu amor por vocês, enviarei contra a Babilônia um exército que conquistará a cidade, e os gritos de alegria dos babilônios virarão choro. Eu sou o Senhor, o Santo Deus de vocês, o Criador de Israel e o seu Rei. Há muito tempo, o Senhor abriu um caminho no mar, uma estrada no meio das águas perigosas. Ele derrotou um poderoso exército, um exército de carros e cavalos de guerra. Eles caíram para nunca mais se levantar. Acabaram-se como um pavio que está se apagando. Mas agora o Senhor Deus diz ao seu povo: não fiquem lembrando do que aconteceu no passado. Não continuem pensando nas coisas que fiz há muito tempo, pois agora vou fazer uma coisa nova, que logo vai acontecer, e de repente vocês a verão. Prepararei um caminho no deserto e farei com que estradas passem em terras secas. Serei louvado pelos animais selvagens, pelos chacais e pelos avestruzes, pois farei com que jorrem fontes no deserto e com que rios corram pelas terras secas para dar de beber ao meu povo escolhido. Este é o povo que criei para que fosse meu, a fim de que desse louvores ao meu nome. A ingratidão de Israel. O Senhor diz ao seu povo: vocês se enjoaram de mim e pararam de me adorar. Vocês não me ofereceram carneiros para serem queimados em sacrifício, nem me honraram com outros sacrifícios. Eu não os obriguei a me apresentarem ofertas de cereais, nem fiquei exigindo que me oferecessem incenso. Vocês não foram obrigados a comprar plantas cheirosas para apresentá-las a mim, nem tiveram de me oferecer a gordura dos animais para me agradar. Pelo contrário,
Vocês se cansaram com os seus pecados e me aborreceram com as suas maldades. Mas eu mesmo sou o seu Deus e por isso perdoo os seus pecados e os esqueço. Meu povo, se você tem uma causa contra mim, vamos juntos ao tribunal. Apresente as suas provas e veremos se você tem razão. O pai da sua raça pecou. Os seus profetas também pecaram contra mim, e as suas autoridades profanaram o meu templo. Por isso, eu deixei que Israel fosse destruído, deixei que o meu próprio povo fosse humilhado. Isaías capítulo 44. O Senhor é o único Deus. O Senhor Deus diz: Escute, Israel, pois você é o meu servo, o povo que eu escolhi. Eu, o Senhor, sou o seu Criador e o tenho ajudado desde o dia em que você nasceu. Israel, meu servo, não fique com medo, pois eu o amo e o escolhi para ser meu. Vou fazer com que caia chuva no deserto e com que em terras secas corram rios. Assim também derramarei o meu espírito sobre os seus descendentes e lhes darei as minhas bênçãos. Eles crescerão como a grama bem regada, como chorões que nascem na beira dos rios. Muitos se juntarão ao povo de Deus. Um dirá assim: Eu sou do Senhor. Outro dirá: O meu nome é Jacó. Outro ainda escreverá na sua mão: Eu pertenço ao Senhor. E ainda outro usará Israel como sobrenome. O Senhor, o Rei e Salvador de Israel, o Deus Todo-Poderoso, diz: Eu sou o primeiro e o último. Além de mim não há outro Deus. Haverá outro que seja igual a mim? Pois que venha à minha presença, apresente as suas razões e prove que está dizendo a verdade. Quem anunciou tudo o que ia acontecer? Já houve alguém que desde o princípio sempre pudesse contar as coisas do futuro? Meu povo, não tenha medo, nem fique apavorado. Não é verdade que desde o princípio eu sempre anunciei a vocês o que ia acontecer? Vocês são minhas testemunhas de que isso é verdade. Será que há outro Deus além de mim? Não, não existe outro protetor. Eu não conheço nenhum. A idolatria é condenada. Os que fazem imagens não prestam, e os seus deuses, que eles tanto amam, não valem nada. Os que adoram imagens são tolos e cegos, e por isso serão humilhados. É uma grande tolice fazer uma imagem para ser adorada como se fosse um Deus. Todos os que a adorarem serão humilhados. Os que fazem ídolos são apenas seres humanos. Nada mais. Que eles se reúnam e se apresentem no tribunal. Ali ficarão apavorados e serão humilhados. O ferreiro pega um pedaço de metal, coloca nas brasas e depois com toda a força vai batendo nele com o martelo até formar a imagem. Ele trabalha tanto que não come nem bebe e acaba perdendo as forças. O escultor mede um pedaço de madeira e com um giz desenha nele a figura do ídolo. Depois, com as suas ferramentas, ele faz uma estátua com a forma de um belo ser humano para ser colocada num templo. O escultor vai à floresta para cortar uma árvore, escolhe um cedro, um cipreste ou um carvalho. Ele só corta árvores bem grossas ou então planta uma e espera até que a chuva a faça crescer. O homem usa uma parte da madeira para fazer um fogo. Ali ele se esquenta e também assa o pão. A outra parte da madeira é usada para fazer uma imagem, e o homem fica de joelhos e a adora. Assim, metade da madeira serve para fazer um fogo. O homem assa a carne, come e fica satisfeito. Também se esquenta e diz: que fogo bom! Já me esquentei bem. Com a outra metade da madeira, o homem faz uma imagem, isto é, um Deus. Depois fica de joelhos e a adora, e faz esta oração: Tu és o meu Deus, salva-me. Essa gente não tem juízo.
Eles fecharam os olhos e não podem ver nada. Fecharam também a sua mente e não entendem nada. O homem que faz imagens não entende nada e não tem inteligência necessária para dizer a si mesmo: ora, com metade dessa madeira eu fiz um fogo, assei o pão, assei a carne e comi, e com a outra metade eu fiz esta imagem nojenta. Agora aqui estou eu, adorando um pedaço de madeira. Adorar uma imagem não adianta nada. É o mesmo que comer cinzas. O homem que adora imagens não pensa direito, mas vive enganado. Ele não pode se salvar, pois não é capaz de dizer: isto que está na minha mão não é um Deus coisa nenhuma. O Senhor, o Criador e Salvador. O Senhor Deus diz: povo de Israel, lembre disto. Não esqueça que você é o meu servo. Eu o criei para que me servisse e nunca esquecerei você. Já perdoei as suas maldades e os seus pecados. Eles desapareceram como desaparece a serração. Volte para mim, pois eu sou o seu Salvador. Ó céus, gritem de alegria por causa daquilo que o Senhor Deus fez. Cantem louvores, lugares profundos da terra. Montanhas e florestas, com as suas árvores, cantem todos de alegria, pois o Senhor salvou o povo de Israel e assim mostrou a sua grandeza. O Senhor, o Salvador de Israel, diz: meu povo, eu sou o seu Criador. Antes que você tivesse nascido, eu já o havia criado. Sozinho eu criei todas as coisas, estendi os céus e firmei a terra sem a ajuda de ninguém. Eu não deixo que se cumpram as mensagens de profetas mentirosos e faço com que os adivinhos fiquem parecendo tolos. Faço com que os sábios se enganem e transformo toda a sua sabedoria em tolice. Mas eu faço com que se cumpra a mensagem do meu servo e com que as palavras dos meus mensageiros aconteçam. Prometo que Jerusalém terá moradores novamente e que as cidades de Judá serão reconstruídas. Farei com que elas se levantem no meio das suas ruínas. Basta que eu dê uma ordem, e o mar seca, e os rios ficam sem água. Sou eu quem diz a Ciro: você governará em meu nome e fará o que eu quero. Você ordenará que Jerusalém seja reconstruída e que sejam postos os alicerces do novo templo. Isaías, capítulo 45. Deus escolhe Ciro para cumprir o seu plano. O Senhor ungiu Ciro como rei. Ele o pegou pela mão direita e lhe deu poder para conquistar nações e derrotar reis. Para que Ciro entre nas cidades, o Senhor abre os portões e ninguém pode fechá-los de novo. O Senhor Deus diz a Ciro: eu irei na sua frente e aplanarei as montanhas. Arrebentarei portões de bronze e quebrarei as suas trancas de ferro. Eu lhe darei tesouros escondidos, riquezas guardadas em lugares secretos, a fim de que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Eu o estou chamando para que você ajude o povo de Israel, o meu povo escolhido. E embora você não me conheça, eu lhe dou um título de honra. Eu e somente eu sou o Senhor, não há outro Deus além de mim. Embora você não me conheça, eu lhe dou força para lutar. Faço isso para que, de leste a oeste, o mundo inteiro saiba que, além de mim, não existe outro Deus. Eu e somente eu sou o Senhor. Eu sou o Criador da luz e da escuridão e mando bênçãos e maldições. Eu, o Senhor, faço tudo isso. Assim como a chuva vem de cima, eu enviarei do céu a minha vitória. A terra se abrirá para recebê-la e fará brotar a salvação e a liberdade. Eu, o Senhor, farei isso. O poder soberano de Deus. Um vaso de barro não briga com quem o fez. O barro não pergunta ao oleiro: o que é que você está fazendo? Nem diz: você não sabe trabalhar.
E um filho não se atreve a dizer aos seus pais: por que vocês fizeram com que eu viesse ao mundo? O Senhor, o Santo Deus de Israel, o seu Criador, diz: por acaso vocês vão exigir que eu explique como cuido dos meus filhos? Vocês querem me ensinar a fazer as coisas? Foi eu que fiz a terra e criei os seres humanos para morarem nela. Com as minhas próprias mãos estendi o céu e ordenei que o sol, a lua e as estrelas aparecessem. Eu mesmo ordenei a Ciro que começasse a agir e lhe prometi a vitória. Eu aplanarei os caminhos por onde ele vai passar. Ele reconstruirá Jerusalém, a minha cidade, e porá em liberdade o meu povo que está no cativeiro, sem exigir nenhum pagamento para fazer isso. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. O Senhor diz ao povo de Israel: vocês ficarão com as riquezas do Egito, da Etiópia e dos moradores de Sebá, aquela gente alta. Vocês os derrotarão e eles serão os seus escravos, e presos com correntes irão andando atrás de vocês. Eles se ajoelharão na frente de vocês e declararão humildemente: Deus está com vocês, e não há outro Deus além dele. O Deus de Israel que salva o seu povo é um Deus que se esconde das pessoas. Os que fazem imagens serão humilhados, todos eles passarão vergonha. Mas o povo de Israel foi salvo pelo Senhor. Ele os salvou para sempre, e eles nunca serão humilhados, nem passarão vergonha. O Senhor que criou os céus é o único Deus. Ele fez a terra, e lhe deu forma, e a colocou no seu lugar. Ele não a criou para que ficasse vazia, mas para que houvesse moradores nela. O Senhor Deus diz: eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro e não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade, e o que digo sempre merece confiança. O Senhor e os deuses falsos. O Senhor Deus diz: venham e ajuntem-se, todos os povos que escaparam com vida, e apresentem-se no tribunal. Não sabem nada as pessoas que oram a deuses que não podem salvá-las, pessoas que fazem procissões, carregando as suas imagens de madeira. Falem logo e apresentem as suas razões. Consultem uns aos outros se quiserem. Quem foi que anunciou há muito tempo as coisas que iam acontecer? Não fui eu mesmo, o Senhor? Pois não há outro Deus além de mim. Eu sou o único Deus, o Deus fiel, que salva o seu povo. Povos do mundo inteiro, voltem para mim, e eu os salvarei, pois eu sou Deus e não há nenhum outro. Fiz um juramento no meu próprio nome, o que eu digo é verdade e nunca deixará de acontecer. Juro que todos se ajoelharão diante de mim e prometerão ser fiéis a mim. Declararão que somente eu, o Senhor, posso dar poder e vitória. Todos os que me têm combatido ficarão humilhados e envergonhados na minha presença. Mas eu, o Senhor, darei a vitória ao meu povo e eles me louvarão.